Olá, pessoal. Então, a partir de agora, a gente vai começar a tratar de um novo assunto que é oscilações. E mais especificamente na aula de hoje e nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o movimento harmônico simples. Esse tipo de movimento, ele é bastante importante em física, porque ele aparece em diferentes sistemas, em várias áreas da física. É claro que aqui a gente vai só tratar do caso de sistemas mecânicos, mas vocês, por exemplo, vão ver esse mesmo tipo de comportamento em, em circuitos elétricos, lá em Física 3. Né? Então, esse é realmente um tópico muito importante. E, bom, a gente depois, nas próximas aulas, a gente vai entender por que esse tipo de comportamento é um comportamento, digamos, universal, que você vê, como eu falei, em vários sistemas, em diferentes áreas. Né? Mas a gente vai começar na aula de hoje vendo talvez um dos sistemas mais simples que tem esse comportamento, que é o chamado sistema massa-mola. E que é um sistema, como fala o nome, né, de você ter uma massa presa a uma mola. Essa massa pode ser, digamos, um bloco. Né? Agora, antes de falar sobre esse comportamento, esse movimento harmônico simples, deixa eu só lembrar muito rapidamente algumas propriedades da chamada da força da mola, né? Que a mola faz num bloco, né? Que vocês viram lá na Física 1. Né? Então, digamos que eu tenha uma partícula que tem massa m e essa partícula está numa superfície horizontal, sem nenhum atrito, e ela está presa a uma mola que tem uma constante K. Né? A gente vai considerar, digamos, essa aqui é a posição de equilíbrio desse sistema, né? E eu sempre vou considerar um sistema de coordenada tal que a origem desse sistema fica exatamente na posição do final da mola. Né? E aí o que acontece, digamos que eu estique a mola para a direita, o que eu vou perceber é que vai aparecer uma força no sentido contrário, para a esquerda. Da mesma forma, se ao invés de esticar eu contraísse a mola, ia aparecer novamente uma força no sentido contrário, para fazer com que o bloco voltasse no sentido da posição original, da posição de equilíbrio. Né? E o que a gente percebe experimentalmente é que se eu não estico muito a mola, ou não contraio muito a mola, se eu tenho um deslocamento pequeno em torno dessa posição de equilíbrio, o que a gente experimentalmente percebe é que, em módulo, o módulo da força F é proporcional ao deslocamento que eu faço nesse bloco, né? Ao ΔR, como eu estou chamando aqui. Né? E é claro que essa força que você vai sentir quando você puxa ou contrai a mola, ela depende de qual mola que você está considerando. Né? Tem molas que ela tem menos resistência, né? Para o mesmo deslocamento ela produz uma força menor para tentar fazer com que o bloco volte para a posição original. Tem outras molas que são, digamos, mais duras, né, e que produzem uma força maior para o mesmo deslocamento. Então, esse K, ele é uma quantidade associada à mola que é chamada constante da mola, né, que mede isso, o quanto que a mola é, digamos, mais forte, mais dura ou menos dura. Né?
E se eu colocar um sistema de coordenadas exatamente como eu escrevi aqui nesse desenho, você tem todo o deslocamento vai estar na direção do eixo X, e a força F também vai estar toda ela na direção do eixo X, né? Quer dizer, o deslocamento ΔR nada mais vai ser do que X chapéu, quer dizer, vai ser, se eu coloco o sistema de coordenadas dessa maneira, vai ser justamente a posição onde dá o bloco, né? Então, nesse caso, quando, como eu falei, o meu eixo está dessa maneira, a direção X é justamente a direção paralela ao deslocamento, eu só vou ter a componente X da força, e essa componente X vai ser menos Kx, né? Então, bom, depois dessa revisão bastante rápida da força da mola, vamos tentar estudar, quer dizer, se de repente como vocês com certeza sabem, se eu largo esse bloco nessa posição, o que vai acontecer vai ser que o bloco vai, devido a essa força que atua nele, ele vai ter a tendência de mover em direção, em sentido da origem, mas quando ele chegar na origem, como ele vai ter uma velocidade, ele vai passar pela origem e vai ficar oscilando em torno da origem, né? E se não tiver nenhum atrito, se o atrito for desprezível, ele vai ficar oscilando, bom, por um bom tempo, né? Em torno dessa origem, né? Então, o que eu quero saber é exatamente como que eu escrevo matematicamente esse movimento desse sistema, a partir do instante que eu largo esse bloco, né? Então, para fazer isso, mais uma vez, como sempre, vamos usar lá a segunda lei de Newton, né? Quer dizer, a gente sabe lá da segunda lei de Newton, como a gente só tem, digamos, aqui eu tenho força-peso normal, que elas se cancelam, né? Então, o que me importa nesse movimento é só a força da mola, né? Então, a gente pega lá que a soma das componentes das forças na direção X, pela segunda lei de Newton, tem que ser igual a m vezes a componente x da aceleração, né? Agora, a gente só tem nessa direção x a força da mola, a gente está desprezando qualquer tipo de atrito, né? Então, a gente vai ter, a única componente vai ser esse Kx da mola, e do outro lado, como vocês sabem, a aceleração, a aceleração na direção x, você sempre pode escrever como a derivada segunda do deslocamento com relação ao tempo, né? Então, essa é a maneira como a gente pode escrever essa equação. Agora eu posso posso organizar melhor essa equação, eu posso passar primeiro esse m dividindo para o outro lado, e passo o que está do lado esquerdo para o lado direito. Então, essa equação ela vai ficar dessa maneira. Isso aqui tem que ser zero, né? E eu posso reescrever essa equação dessa forma. Eu vou definir uma constante que eu vou chamar de ômega. E esse ômega, quer dizer, aqui na realidade está um ômega quadrado, esse ômega quadrado ele vai ser k sobre m, né? Portanto, o ômega vai ser a raiz quadrada de k sobre m. Ok? Então, essa aqui que é a forma da equação que vai descrever o movimento desse bloco,
né, como a posição do bloco, a posição x do bloco varia com o tempo, né? E o que eu quero saber é como, digamos, essa aqui é a equação que descreve esse movimento, e eu quero saber, bom, qual é esse movimento, né? Bom, primeira coisa que é importante falar, isso aqui, essa equação que eu acabei de escrever, essa equação daqui, é o que a gente chama de uma equação diferencial linear de segunda ordem, né? Ela é uma equação diferencial porque, bom, aparecem derivadas, né? Ela é de segunda ordem porque a derivada de ordem maior que aparece nessa equação é uma derivada de segunda ordem, né? E ela é linear porque todos os termos que têm derivada, eles aparecem com uma potência 1. Né? Você não tem aqui nenhuma derivada a potência 3 ou a potência 2, ou não tem nenhum produto de duas derivadas, né? Então, por isso que a gente fala que isso aqui é uma equação diferencial linear de segunda ordem, né? Eu não vou entrar, obviamente, aqui na teoria de equações diferenciais, isso vocês vão ver no curso lá de cálculo, né? Esse não é a minha intenção aqui nesse curso, né? Mas é importante eu falar algumas propriedades dessas equações, porque isso vai ser bastante útil para o que a gente vai estudar, né? Agora, na realidade, vocês, sem saber, vocês já na Física 1, vocês já estudaram uma equação também, uma equação diferencial de segunda ordem, né? Então, lá na Física 1, vocês viram, quando você tem o caso de uma partícula movendo com aceleração constante, então, se eu tenho uma partícula que o A é constante, vocês viram que essa partícula, ela satisfaz essa equação. Eu tenho que o dx2 dt2, a derivada segunda de x com relação ao tempo, é essa constante, né? E vocês viram que, nesse caso, a partícula ela vai fazer esse movimento aqui, né? Esse é o movimento que essa partícula faz, no caso, quando a gente tem uma partícula com uma aceleração constante, né? Então, o que vocês fizeram aqui, como eu falei, vocês nada mais, lá na Física 1, vocês encontraram isso aqui, essa equação aqui, nada mais é do que a solução dessa equação diferencial, em termos matemáticos, né? Esse movimento aqui que a partícula faz quando ela tem aceleração constante, essa equação que descreve esse movimento nada mais é do que uma solução dessa equação diferencial de segunda ordem, né? E uma propriedade importante nessa equação é que, como vocês sabem, nessa equação aqui aparecem essas duas constantes, a posição inicial e a velocidade inicial, né? Eu tenho o x0 e o v0, eles são constantes, né? E essa é uma propriedade geral das equações diferenciais de segunda ordem, né?
Toda equação diferencial de segunda ordem, ela necessariamente ela vai ter duas constantes, que são, digamos, condições iniciais, como a gente chama em matemática, né? E, de maneira geral, se você tem uma equação diferencial de ordem n, a solução dessa equação vai ter n condições iniciais, né? Então, o que a gente vai querer fazer agora, quer dizer, da mesma maneira que vocês discutiram isso aqui lá na Física 1, né, por um sistema que satisfazia essa equação aqui, um sistema de uma partícula com aceleração constante, ela satisfaz essa equação e vocês viram que essa partícula vai ter, a posição dela vai satisfazer essa equação. O que eu vou querer saber agora é encontrar o que a gente chama da solução dessa equação, e isso vai dar como que a posição lá do meu bloco vai variar com o tempo. Tá legal? Então, isso é o que eu quero ver, né? Bom, então, quer dizer, como eu falei, a gente sempre tem nesses sistemas soluções para equações de segunda ordem, a gente necessariamente vai ter que ter, a solução dela vai ter que ter duas constantes, como aqui nesse caso, né? Bom, como eu disse aqui, eu não vou entrar em toda a teoria de equações diferenciais. Isso vai ser um tópico, um assunto que vocês vão ver em cálculo. Lá vocês vão ver uma maneira sistemática de como encontrar soluções de equações desse tipo, né? Desse tipo, e, bom, mais complicadas, né? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser uma coisa bem mais simples, né? Eu vou, a partir digamos, do comportamento que a gente vê, de como fisicamente, qual é o comportamento que um sistema desse tipo tem, eu vou propor qual deve ser a solução, qual deve ser a equação que descreve o movimento desse bloco, da posição desse bloco, e aí a gente vai verificar se de fato essa minha proposta, se ela é solução dessa equação, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte experimento, né? Imagina que eu tenho lá aquele sistema massa-mola que eu falei agora há pouco, e a gente está vendo esse sistema de cima, né? Eu estou olhando de cima, a princípio eu tenho aqui o meu bloco preso à mola, essa linha que está aqui seria a posição de equilíbrio, né? E como eu mostrei anteriormente, se eu puxo o bloco, se eu estico a mola e solto, a mola vai ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio, né? E o que eu vou fazer nesse experimento vai ser o seguinte, eu vou, como aqui está nesse desenho, eu vou prender no bloco, no final da mola, eu vou prender uma caneta, né? Uma caneta bem pequena, né? E esse bloco vai ficar oscilando em cima de uma faixa de papel. Então, isso aqui, como está nesse desenho, isso aqui é uma faixa de papel, e eu vou querer que essa faixa ela esteja se movimentando para a esquerda, né? E de alguma maneira esse movimento ele não perturba o movimento desse bloco, né? Então, se eu tiver essa faixa movendo para a direita, desculpa, para a esquerda, com uma velocidade constante, e ao mesmo tempo em que esse bloco está se movimentando, oscilando em torno da posição de equilíbrio, sem ter nenhum atrito,
o que eu devo observar, o que ele vai, digamos, desenhar no papel, vai ser algo parecido com essa minha linha vermelha, né? Ele vai ficar oscilando em torno de duas extremidades, né? Se o atrito for desprezível, né? E bom, esse tipo de movimento aqui é um movimento periódico. A gente vai discutir um pouco mais de detalhe sobre isso, né? Mas digamos, esse movimento aqui, esse tipo de gráfico, vocês conhecem bem. Isso aqui lembra muito o gráfico de um seno ou de um cosseno, né? Então a gente pode propor que o movimento desse bloco ele é descrito por um seno ou um cosseno, né? Por simplicidade eu vou escrever um cosseno, mas podia ser um seno, tanto faz. A diferença de um seno para o cosseno é só uma diferença de fase, né? Então eu vou propor que a partir desse experimento eu vou propor que a posição x do meu bloco em função do tempo é descrita por uma equação desse tipo, né? Onde aqui esse A ele é uma constante, o C é uma constante e o φ também é. Eu quis aqui escrever digamos, uma forma mais geral possível de uma função cosseno. Tá? E note que aqui, digamos, aqui eu talvez não tenha sido muito cuidadoso para ser consistente esse desenho que eu fiz aqui com um desenho que está aqui. Nesse desenho aqui eu coloquei a direção x, o sentido positivo, como sentido quando eu estico a mola e depois o sentido negativo quando eu contraio a mola. Aqui nesse desenho eu coloquei ao contrário por questão, bom, que normalmente a gente coloca a direção x para cima, né? Mas digamos, para talvez ser um pouco mais consistente, eu posso, para ficar os dois desenhos exatamente escritos de uma maneira consistente, na mesma convenção do que é a direção positiva e negativa do x, talvez o ideal seja eu colocar o x dessa forma. Tá? Então, o meu eixo x, de fato, o sentido positivo é quando eu estou esticando a mola. Tá legal? E aí a gente vai ter, como eu estava falando, eu vou propor que a equação que descreve esse movimento vai ter essa forma daqui. É uma forma tipo cosseno, e eu coloquei a forma mais geral possível, né? Aqui com um A, C e φ, onde isso são constantes, né? E eu vou ver, eu vou tentar talvez fixar essas constantes, ver se tem algum significado, né? É claro, primeiramente eu vou ver se de fato esse comportamento aqui ele é solução para essa equação. Isso que eu quero ver agora. Eu quero ver se aquela forma que descreve o movimento, se ela é solução para essa equação que o sistema massa-mola satisfaz. Então, quer dizer, como ali naquela equação aparece a derivada segunda, eu tenho que calcular a derivada segunda deste x e verificar se isso realmente satisfaz aquela equação, né? Então, primeiro, a partir desse x, a gente pode calcular a derivada primeira. Bom, vocês já viram como calcular a derivada de uma função desse tipo, né? Então, a derivada dessa função vai ser o quê? Bom, lembrando que eu tenho essas constantes, né? A derivada do cosseno é menos seno.
E eu tenho que derivar esse argumento, né? Quando eu derivo esse argumento com relação ao tempo, essa constante c vai para fora, né? E essa é a forma da derivada de x com relação ao tempo, né? Agora a gente deriva novamente para pegar a derivada segunda, né? Então, a derivada segunda de x com relação ao tempo, quanto que vai ser? Bom, então eu derivo novamente essa equação. Eu tenho a derivada do seno cosseno. E, novamente, quando eu derivo esse argumento, eu tenho um c que vai para fora, então aqui eu vou ficar com c quadrado, né? Então, essa é a derivada primeira e derivada segunda do x, né? Agora a gente pode colocar tudo isso naquela equação que a gente tinha antes, né? A equação que a gente tinha era essa aqui, né? Essa que era a equação que a mola satisfazia. E vamos ver se isso aqui satisfaz essa equação, né? Então, eu vou substituir no lugar da derivada segunda de x com relação ao tempo, eu coloco isso aqui. E no lugar do x, eu boto isso aqui, né? Então, a derivada segunda do x com relação ao tempo vai dar esse menos c quadrado a cosseno de ct mais φ. E depois eu vou ter, o outro termo vai ser ômega quadrado e o x é isso aqui, né? Essa aqui é a minha proposta da posição em função do tempo. E bom, para que, digamos, para que isso seja a solução, essa combinação aqui tem que ser zero. Ok? Agora, vocês veem disso que eu escrevi aqui, esses dois termos aqui são exatamente iguais, a única diferença é que nesse segundo termo aqui eu tenho ômega quadrado e aqui nesse primeiro termo eu tenho menos c quadrado. E bom, essa combinação aqui ela só vai ser zero se o ômega quadrado for igual a c quadrado, né? Então a gente conclui que se a gente tiver que essa minha constante, a princípio eu falei que eu não sabia o que era o c, né? Agora, a gente conclui que se esse c for exatamente igual ao ômega, a gente vai, aquela minha proposta vai satisfazer justamente a essa equação daqui, né? Então, a gente tem que, para c igual a ômega, a gente tem que aquela equação é solução da equação que o sistema massa-mola descreve, né? Então a gente vai ter que nessa situação minha proposta vai ser solução. Então a gente tem que a equação essa daqui que é a equação que aquele nosso sistema satisfaz. Essa equação tem como solução x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Ok?
Então, essa é a forma da solução. Quer dizer, a minha, o meu sistema massa-mola, ele vai satisfazer a essa equação daqui. Tá? Então, como a gente vai ver mais adiante, eu já adiantei, esse tipo de comportamento você vai ver em vários sistemas diferentes. Isso aqui, quando você tem um sistema que tem esse movimento, a gente fala que esse movimento é o movimento harmônico simples. Sempre quando você tem um sistema que tem uma variável que varia no tempo dessa maneira, na forma de um cosseno e um seno que tem essa forma geral, isso é um movimento harmônico simples. Né? E essa equação é a equação que esses sistemas satisfazem. Né? Tá legal? E vocês veem outra coisa que eu já tinha adiantado antes, que essa minha solução para essa equação daqui, ela tem essas duas constantes, A e φ. Né? E isso está consistente com o que eu havia falado antes, que sempre uma equação de segunda ordem vai ter que ter duas constantes. Né? Essas duas constantes, elas dependem de condições iniciais. Né? E a gente vai ver agora, daqui a pouco, como que essas duas constantes estão, de fato, relacionadas com a posição inicial do meu bloco e a velocidade inicial do meu bloco. Tá legal? Isso que a gente vai ver agora daqui a pouquinho. Né? Então, só para escrever, isso aqui, como eu mencionei, ele corresponde ao movimento harmônico simples. Em geral, por simplicidade, a gente usa essa notação para não ter que escrever tudo isso. MHS é uma abreviação de movimento harmônico simples. E essa que é a característica, a equação que esses sistemas que têm esse tipo de movimento, eles satisfazem essa equação, tipo cosseno, ou poderia também escrever seno. Né? E bom, a gente já tem, quer dizer, isso aqui, como eu falei, isso aqui é como varia a posição da partícula com relação ao tempo. E como vocês viram na Física 1, eu sabendo isso, sabendo como a posição varia com o tempo, eu também posso determinar como a velocidade varia com o tempo e a aceleração varia com o tempo. E, de certa maneira, eu já calculei isso, né? Porque a velocidade e a aceleração são exatamente, a velocidade é a derivada primeira do x com relação ao tempo e a aceleração é a derivada segunda. Né? Eu só tenho que aqui, eu posso usar essas equações aqui diretamente, só tenho que substituir, no lugar desse C, colocar o ômega. Né? Mas, quer dizer, nesse sistema massa-mola, isso aqui é como varia a posição em função do tempo. E além disso, a gente tem, então deixa eu só reescrever aqui novamente. Então, a gente vai ter que a posição em função do tempo num sistema massa-mola vai satisfazer essa equação. Lembrando uma coisa bastante importante que eu tinha escrito antes, que esse ômega ele era aquela constante que eu havia escrito aqui, né? Ele era essa raiz de K sobre M.
né? Então, esse ômega está relacionado a essa constante da mola e a massa da partícula, do bloco, né? Bom, a velocidade do bloco, que nada mais é do que a derivada primeira, a gente acabou de calcular, né? Vai ser menos ômega A seno de ômega t, e a aceleração do bloco, que é a derivada segunda, vai ser menos, mais uma vez, como eu falei, é só naquela equação que eu calculei agora há pouco, no lugar do c coloca o ômega, né? Então, esse é o comportamento da posição, velocidade e aceleração nesse sistema massa-mola. E vocês notem que essa última equação daqui, eu tenho esse A multiplicado por esse cosseno. Agora, A multiplicado por esse cosseno é justamente a posição da mola, do bloco, né? Então, eu também posso, a aceleração pode também ser escrita dessa maneira, tá? Ok? Então, esse é o comportamento que esse sistema vai satisfazer, como ele evolui no tempo, né? Agora, vamos fazer o que eu tinha falado agora há pouco. Você pode perguntar, bom, o que significa esse A e φ? O que significa essas constantes A e φ? Então, vamos ver agora, né, qual é o significado físico dessas constantes. Então, como eu falei, isso tem que ter alguma relação com quantidades do sistema no instante t igual a zero, né? Eu vou querer relacionar essas quantidades com a posição e a velocidade no instante t igual a zero, né? Bom, a gente sabe o que é a posição em termos matemáticos, né? O que é a posição inicial. Opa! A posição inicial nada mais é do que a gente o x no instante t igual a zero. Isso a gente, em geral, chama de x0, né? E a velocidade inicial nada mais é do que a gente pegar essa equação daqui, a derivada da posição com relação ao tempo no instante zero, né? A velocidade é a derivada de x com relação ao tempo, e a velocidade inicial é eu pegar o valor dessa derivada no instante zero. E, bom, como sempre, a gente, em geral, chama essa velocidade inicial de V0, né? Essa é a notação que a gente usa, né? Agora, se a gente olha, quer dizer, aqui, nessas equações aqui, eu tenho a posição e a velocidade em qualquer instante, né? Então, o que eu tenho que fazer é bem simples, né? Eu tenho que, a partir desse comportamento do meu sistema para qualquer t, eu vou querer ver quanto que vale a posição e a velocidade no instante zero, né? E eu vou chamar essa posição e velocidade no instante zero de x0 e v0, né? Então, como eu falei, eu vou pegar aqui essas duas equações valem para qualquer t, eu vou pegar essas duas equações
quando t for zero. Né? Quando t for zero, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai sumir, vai ser zero, e esse termo aqui também, o termo que aparece nesse seno, vai sumir. Vai ficar só esse φ. Né? Então, a gente vai ter daquela equação de cima, quando x igual a zero, eu tenho a cosseno de φ, e quando o v de t, deixa eu escrever assim, quando a derivada de x com relação ao tempo pegar ela no instante zero, é só tomar t igual a zero naquela equação. E como eu falei, eu vou chamar essa posição inicial de x0. E essa velocidade no instante zero, eu vou chamar isso de v0. Né? O v0 pode ser, não sei, 2 metros por segundo. E no instante inicial ele está na posição, não sei, 10 centímetros. Né? Agora, então, agora vocês veem que eu tenho essas duas equações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse ômega aqui para baixo. Né? Então, essas equações aqui, elas podem ser escritas dessa maneira. Então, passando esse ômega aqui para baixo com aquele sinal para o outro lado, a gente vai ter o seguinte. Né? E agora, o que eu quero fazer, como eu falei agora há pouco, eu vou querer escrever essas constantes A e Φ em termos da posição e velocidade inicial. Então, vamos chamar essa primeira equação da equação 1, a outra da equação 2. E eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar a primeira equação ao quadrado mais a segunda equação ao quadrado. Né? Isso corresponde a fazer o seguinte. Então, eu vou pegar esse termo ao quadrado e somar com esse termo ao quadrado e fazer a mesma coisa do outro lado. Né? Como os dois termos vão ter um a ao quadrado, eu já vou colocar esse a quadrado em evidência, quando eu somo os dois termos. E do outro lado, quando eu tomo o quadrado de cada uma dessas equações e eu somo, a gente vai ter o seguinte, vou ter lá um x ao quadrado mais um v0 ômega, tudo isso ao quadrado. Agora, nesse parênteses, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, isso aqui vai sumir, né? Então, o meu a quadrado vai ser essa combinação, então, tirando a raiz quadrada, a gente tira que o a vai ser dado por essa combinação aqui que eu estou escrevendo da posição inicial e da velocidade inicial da partícula. Ok? Então, aqui eu cheguei, como eu tinha falado inicialmente, a gente vê qual é o significado físico, como que essa constante A está relacionado com a posição inicial e a velocidade inicial da partícula. Né? E, bom, tudo isso aqui realmente são constantes. Né? A posição inicial, a velocidade inicial são constantes, e esse ômega ele está associado com a massa da partícula e a constante da mola. Então, realmente, tudo isso aqui são constantes. E esse A, como eu escrevo ele em termos dessas constantes, do movimento do meu sistema, do meu bloco. Né? Agora, para outra constante, o φ, como que eu escrevo o φ em termos da posição e velocidade inicial? Então, para fazer isso, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar essa equação 2,
cada um dos termos que está aqui da equação 2, dividir pelos termos da equação 1. Quer dizer, eu vou pegar esse termo e dividir por esse termo daqui. Isso tem que ser igual a esse termo daqui dividido por esse. Né? Porque, bom, esse A seno é igual a isso e esse A cosseno é igual a esse zero. Então, se a gente tomar a equação 2 dividida pela equação 1, eu vou ter esse termo aqui, A seno, dividido por A cosseno. Bom, o A cancela com A e seno sobre cosseno é tangente. Né? Então a gente vai ter a tangente de φ, ela vai ter que ser igual a esse termo dividido por esse. Né? E, bom, essa equação daqui eu posso reescrever se tangente de φ é igual a menos V0 x0 ômega, então eu vou ter que essa constante φ ela vai ser o arco tangente dessa combinação. Então, essa é a forma como a gente, digamos, qual o significado físico desse φ. Né? Agora, vocês poderiam também saber, e isso que realmente é mais importante, digamos, a gente viu como o que descreve, como que é a forma daquele movimento do bloco, né, que é daquela forma do cosseno. Naquele movimento, naquele cosseno que a gente viu agora há pouco, o que significa aquela constante A? Né? E o que significa a outra constante φ? Né? Então, como a gente sabe, vocês sabem, bom, desde o ensino médio, né, a função cosseno, se você pega só cosseno, só a função cosseno ou só a função seno, elas são funções que ficam variando de mais 1 a menos 1. Né? O máximo do cosseno é mais 1 e o mínimo é menos 1. Né? Quer dizer, em geral, então, como a gente tem lá que o cosseno de alguma coisa qualquer, uma função aqui arbitrária, ela sempre fica oscilando entre menos 1 e mais 1, o que vai acontecer é que se a posição da partícula varia com o tempo dessa maneira, e esse cosseno aqui varia de mais 1 a menos 1, isso vai significar que esse x que está aqui, ele vai variar de mais A a menos A. Digamos, o A é o módulo, o máximo, é o módulo do deslocamento máximo que esse bloco vai ter. Né? Tanto num sentido quanto outro. Ele vai ficar oscilando entre mais A e menos A. Né? E por isso a gente chama essa constante A da amplitude desse movimento harmônico. Né? Porque o bloco vai ficar oscilando entre mais A e menos A. Né? Então, Então a gente vai ter, quer dizer, bom, deixa eu colocar aqui, a gente vai ter
o movimento, como eu já tinha escrito anteriormente, então, aquela equação que eu escrevi agora há pouco, você vai ter que esse movimento que esse bloco vai fazer vai ser algo mais ou menos assim, a forma de um seno ou de um cosseno, e o valor máximo, o deslocamento máximo vai dar A e menos A. Ok? Então, esse que vai ser o comportamento que a gente vai ter. E então, a gente vai ter que essa constante A é o que a gente chama da amplitude do movimento. Movimento, bom, harmônico simples, né? Outras quantidades importantes desse movimento, quer dizer, a gente viu que essa aqui que é a equação do movimento harmônico simples, e eu vou ter que essa quantidade que aparece aqui dentro do cosseno, isso aqui que vai ser a fase, a gente vai chamar isso da fase do movimento. E por outro lado, quando a gente toma t igual a zero, no instante t igual a zero, esse termo aqui some, e só sobrevive esse termo aqui. Então esse φ, ele é chamado a fase inicial do movimento harmônico simples, né? Então a gente vai ter que ômega t mais φ é o que a gente chama da fase do movimento. E só o φ corresponde a essa fase no instante zero, então é a fase inicial. Ok? Agora, bom, como vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo, o que acontece nesse movimento? Ele vai oscilando entre esses dois extremos, de mais A a menos A, e ele fica repetindo isso. Se não tem nenhum atrito, ele vai ficar repetindo isso indefinidamente, né? Isso é o que a gente chama de um movimento periódico, né? E no movimento periódico, de tempos em tempos, a partícula volta à mesma posição com a mesma velocidade, né? E o intervalo de tempo entre a partícula sair de uma determinada posição com uma determinada velocidade e voltar à mesma posição com a mesma velocidade, esse intervalo de tempo é o que a gente chama do período desse movimento periódico, tá? Então, por exemplo, não sei, eu tenho aqui num determinado instante t, vamos chamar de um t0, a partícula está exatamente nessa posição e ela está indo no sentido em direção ao ponto de equilíbrio, está com uma velocidade no sentido negativo, né? E para ela voltar nessa mesma posição, com essa mesma velocidade indo no sentido negativo, é quando ela estiver aqui, né? Então, esse outro instante, a diferença entre esses dois instantes, entre esse instante
t0 e esse novo instante, que eu vou chamar de t0 mais t maiúsculo, esse t maiúsculo, esse tempo que leva para ele voltar à mesma posição com a mesma velocidade, esse t maiúsculo é o período desse movimento periódico. Né? E é claro, bom, acho que vocês já conhecem bem trigonometria. Em termos de trigonometria, se você pensa lá naquele círculo trigonométrico, quando você tem, digamos, esse gráfico que eu desenhei aqui corresponde a você andar lá naquele círculo, girar no círculo periódico. Né? E para você, digamos, sair de uma determinada posição lá do círculo periódico e voltar para a mesma posição, o que acontece é você roda de 2π. Né? Então, o que acontece para você ter digamos, passar um período, um intervalo de tempo de um período, corresponde lá no cosseno, que eu escrevi agora há pouco, a você dar uma volta de 2π no argumento do cosseno. Né? Então, a gente tem o seguinte, e o que eu quero saber é como que eu escrevo, e isso é uma coisa realmente bastante importante. Eu tenho lá o movimento do meu bloco, é um movimento periódico, e eu quero saber o período desse movimento. Né? Como que eu escrevo o período em termos da massa e da constante da mola? É isso que eu quero saber agora. Tem alguma maneira de eu escrever esse período em termos dessas constantes do meu sistema? Então, vamos ver isso agora. Né? Então, o período T foi o que eu falei, ele é um intervalo de tempo necessário. Opa! Para a partícula, o bloco, voltar, retornar à mesma posição com a mesma velocidade. E alguns aqui podem estar perguntando por que eu falo também, não só voltar à mesma posição, eu também falo com a mesma velocidade. Né? Porque se eu só falar que tem que voltar à mesma posição, você poderia, digamos, no instante t0 a partícula está aqui, essa posição daqui, né? E você vê que ela volta na mesma posição quando ela estiver aqui. Mas nesse ponto tem uma diferença, né? Quer dizer, nesse ponto aqui, ela está nessa posição, é só você projetar esse pontinho aqui no eixo X, que vai dar a posição que ela vai estar nesse instante. Né? Você vê que aqui ela também está na mesma posição. Né? Mas aqui tem uma diferença. Nesse primeiro caso, a velocidade está deslocando no sentido para cá, no sentido negativo do x, né? Ela está vindo, fazendo um movimento assim, para baixo, que é o meu sentido negativo. E quando ela está aqui, ela está fazendo um movimento para cima, que é o sentido positivo. Né? Ela só vai voltar a ter a mesma posição com a mesma velocidade quando ela estiver nesse ponto aqui, porque aqui ela vai estar novamente deslocando aqui para baixo. Ok? Então, como eu falei agora há pouco,
Bom, como só repetindo, no seno, ou no cosseno, desculpa, para você voltar a diferença entre esse ponto e esse ponto corresponde a você rodar de 2π no argumento lá no argumento do cosseno, né? Às vezes, para quem não vê isso, você pode pensar, por exemplo, aqui nesses pontos, né, nesses pontos aqui de extremo, né? Digamos, lá na função cosseno, num gráfico desse tipo, para você sair desse ponto e voltar para esse ponto, no cosseno você tem que adicionar 2π no argumento do cosseno, né? A mesma coisa acontece entre esses dois pontos. Então, isso que caracteriza você voltar na mesma posição com a mesma velocidade, né? Então, primeiro a gente tem que impor que você tem que ter a mesma posição. Então, só colocar ali naquela equação do cosseno, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, bom, pega aquela equação do cosseno e iguala, eu vou ter, pegando ela para esses dois instantes, né, a cosseno de ômega, no lugar onde naquela equação estava escrito t, eu coloco agora t mais t maiúsculo. Essa é a posição nesse instante t mais t maiúsculo. Isso tem que ser igual àquela mesma equação no instante t. Então, isso aqui é o que caracteriza você voltar à mesma posição, né? Agora, como eu falei agora há pouco, para realmente ser um período, o que tem que acontecer é que digamos, o argumento aqui desse cosseno, ele tem que ser igual ao argumento desse outro cosseno no instante t, com uma diferença de 2π, né? Então, a gente vai ter que ter que ômega de t minúsculo mais t maiúsculo mais φ tem que ser o argumento no instante t mais 2π. Daqui eu posso cancelar o φ com φ. Eu tenho, nos dois lados, eu tenho esse termo ômega t minúsculo, que eu posso também cancelar. Então, dessa equação, me sobrevive só isso aqui. Ômega multiplicado pelo período vai ter que ser igual a 2π. Então, daqui eu tiro que o período desse meu sistema é 2π sobre ômega, tá? Daquela constante que a gente tinha visto, tinha definido no início da aula, né? Mas só que aqui o ômega ele aparece no denominador, então aqui você tem que tomar esse cuidado, né? Então, substituindo qual era o valor do ômega que a gente tinha, a gente vai ter o seguinte. O período que a gente vai ter para esse sistema massa-mola vai ser dado por essa equação. Tá? O período é 2π raiz de k sobre m, né? Essa equação aqui, quer dizer, muitas vezes as pessoas, bom, primeira coisa, esse é um resultado bastante importante, né? Você saber quanto que é um período para esse sistema. E agora, muitas vezes as pessoas confundem se m sobre k ou k sobre m aqui dentro dessa raiz. Mas, digamos, em termos físicos, eu acho que é mais ou menos claro para vocês, esse K, ele mede, digamos, a dureza, o quão duro é uma mola, né? Se uma mola não é muito dura, se ela é mais, digamos, molenga, o K é pequeno.
Se uma mola é muito dura, o K é grande, né? Agora, é claro que quando você tem uma mola que ela é muito dura, se você estica e solta ela, um bloco está preso nessa mola que é muito dura, e solta ele, essa mola faz uma força muito grande e esse bloco oscila muito rápido, né? Se ele oscila muito rápido, o período é pequeno, né? E por outro lado, se a mola tem um K pequeno, ela vai fazer uma força pequena no bloco e o bloco vai se mover mais devagar, então o período é grande, né? Então daí você vê que essas grandezas, o período, ele deve ser inversamente proporcional ao K. Quando você tem um K grande, o período é pequeno, e quando você tem um K que é pequeno, o período é grande, né? Então daí você lembra dessa equação em termos físicos, né? Se essa constante K ela está no numerador ou no denominador, né? Como o período tem que ser relacionado com o inverso, aqui na realidade é a raiz quadrada do inverso de K, o K tem que ser sempre no denominador, tá? Bom, então, como eu falei, essa é uma outra grandeza importante nesse movimento harmônico simples, né? Em particular, quer dizer, no caso da mola, quando o ômega tem esse valor, você pode escrever o T em termos do M e do K dessa maneira. Mas a gente vai ver outros sistemas em que o ômega fisicamente vão ter outros significados, mas sempre você vai ter essa relação entre o período e aquela constante ômega. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá legal? Bom, uma outra grandeza que a gente usa muito, quer dizer, aqui você tem o período, e quando você tem movimentos periódicos, você muitas vezes, ao invés de usar o período, você usa o que a gente chama da frequência, né? E bom, a frequência ela, por definição, sempre a frequência ela é o inverso do período, né? E usando esse resultado que eu acabei de escrever aqui em cima, então a frequência vai ter que ser o inverso disso aqui, ou disso aqui, né? Então vai ter que ser ômega sobre 2π, que eu também posso escrever dessa outra maneira. Ok? Então, esse é o valor da frequência desse meu sistema. Agora, tem vezes que, ao invés de usar a frequência, a gente usa o que a gente chama da frequência angular, né? O que é a frequência angular? A frequência angular nada mais é do que o ômega, tá? Por definição, a frequência angular é o ômega e por essa equação que eu acabei de escrever, a gente vê qual é a relação que tem entre a frequência angular e a frequência, né? Basta passar o 2π aqui para o outro lado e você tem que a frequência angular ômega é 2πf, ou também você pode escrever usando essa outra relação daqui. Bom, ou mesmo a definição, né? Não precisa nem usar essa relação, foi a definição do ômega, né? A gente definiu o ômega como a raiz do K sobre M, né? Então, isso é a frequência angular desse movimento, né? Algumas vezes, não é uma coisa muito rigorosa, mas algumas vezes as pessoas até chamam direto isso aqui de frequência. Não é o rigoroso, o nome preciso, né? Isso aqui que realmente é frequência, né? Mas vocês algumas vezes também vão ver, em alguns lugares, as pessoas chamando o ômega de frequência, tá? Mas, bom,
Só adiantando essa questão, né? Agora, uma outra quantidade importante nesse movimento é a energia mecânica, né? Quer dizer, nesse sistema, a gente viu que as únicas forças que estão atuando no bloco é a normal, o peso e a constante da mola, a força da mola, né? A gente está desprezando a força de atrito, né? Bom, a normal não faz trabalho, então só tem o peso e a força da mola, que são forças conservativas. Portanto, como vocês viram lá na Física 1, numa situação como essa, a energia mecânica tem que ser constante, conservada, né? Agora, como ele está movendo num plano horizontal, a energia potencial gravitacional associada ao peso não muda. Bom, então a gente pode desprezar isso, né? Então, no final das contas, a gente pode escrever a energia mecânica associada a esse sistema vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial elástica, que tem essa forma, né? Como vocês viram lá na Física 1. Bom, aqui eu tenho o x e o v, e a gente sabe como o x varia no tempo e o v varia no tempo para esse sistema. Então é só substituir aqui, né? O que eu quero fazer agora é calcular quanto vale essa energia mecânica, né? Vocês poderiam querer saber isso. Tem maneiras de eu calcular essa energia mecânica em termos das grandezas que a gente viu até o momento? Então é isso que eu quero calcular, né? Esse que vai ser meu objetivo. Bom, o x a gente sabe quanto vale. É aquele a multiplicado pelo cosseno, só tem que tomar isso ao quadrado. Então vai ficar 1/2 de k a quadrado vezes o cosseno ao quadrado daquele ômega t mais φ. E para a velocidade, é a mesma coisa, só usar aquela expressão da velocidade, né? Então, bom, tomar ela ao quadrado, na velocidade tinha um sinal de menos, ao quadrado o menos desaparece. Então, ele era ômega a multiplicado por seno, tomar tudo isso ao quadrado, então vai ficar ômega quadrado a quadrado seno ao quadrado. Ok? Então daqui a gente vê que o U ele é proporcional a um cosseno ao quadrado de ômega t e a energia cinética é proporcional a um seno ao quadrado de ômega t, né? Agora a expressão da energia cinética eu vou reescrever ela de uma outra maneira mais conveniente, que é a seguinte: eu posso reescrever essa combinação m ômega quadrado da seguinte maneira, né? Lembrando lá da definição do ômega, essa definição do ômega, eu tomo ao quadrado os dois lados, o quadrado vai cancelar a raiz quadrada, né? Então vai ficar um ômega aqui embaixo, eu posso passar aqui para cima, então m ômega quadrado vai ficar só o k, né? Essa combinação é só K. Ok? Então essa é a maneira como o T varia no tempo. Então a gente pegou a energia cinética, a energia potencial em termos dessas grandezas da constante da mola e da amplitude de oscilação. E a partir disso aqui você pode calcular a energia mecânica, só somando essas duas grandezas, né? Então a energia mecânica vai ser a soma dessas duas grandezas, desses dois termos, né? Vejam que esses dois termos têm esse 1/2 de Ka ao quadrado. Então, quando eu somo os dois termos, eu vou colocar esse 1/2 de Ka ao quadrado em evidência.
Bom, vocês sabem quanto que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? É 1. Né? Então, tudo que está aqui nesse parênteses é 1. Então, isso aqui eu esqueço, né? Então, a gente tira que a energia potencial vai ser só isso. 1 meio de Ka ao quadrado. Né? E 1 meio de Ka ao quadrado, como A é constante, K é constante, então a energia mecânica é constante. Né? Então a gente tem que, de fato, como deveria ser, né? A energia mecânica é uma constante e o valor dela nesse movimento é 1 meio de Ka quadrado. E o U e o T, eles variam no tempo. Né? Os dois vão variando no tempo, um vai crescendo, outro vai diminuindo. À medida que a mola estica, contrai, você vai ter a energia potencial elástica vai variando de uma forma proporcional ao cosseno quadrado. A energia cinética vai variando proporcional ao seno quadrado, quer dizer, uma vai crescendo, outra vai diminuindo e vice-versa. De tal maneira que a soma dessas duas energias sempre fique constante. Ok? Então a gente pode colocar tudo isso num gráfico. Né? Então daqui, então só adiantando, só escrevendo aqui, bom, como tudo isso aqui some, né? A energia mecânica e a energia potencial e a elástica vão ser dadas por essas expressões que eu acabei de escrever. Né? E se a gente colocar tudo num gráfico, então o que vai acontecer vai ser, aqui eu coloquei os 3 gráficos, aproximadamente, né? Você vai ter as energias potencial e cinética crescendo, digamos, tendo uma variação periódica, né, à medida que uma cresce, outra diminui e vice-versa. Então, o gráfico em vermelho é a energia cinética e o em verde a energia potencial. E se você soma os valores dos dois gráficos, vai me dar um valor constante, que é essa energia mecânica, que é 1 meio de Ka. A ao quadrado, desculpa, aqui faltou o quadrado. Ok? Então tem um quadrado aqui. Então, em resumo, a gente pode falar que os resultados principais desse sistema massa-mola são os que eu coloquei aqui nessa tabela. Né? O sistema massa-mola, ele satisfaz essa equação daqui, onde esse ômega é raiz de K sobre M. A gente viu que essa equação daqui tem como solução isso aqui, A cosseno de ômega t mais φ. Isso aqui que dá como a posição da massa varia com o tempo. Né? Esse é um movimento periódico e a gente viu que o período para esse movimento é 2π sobre ômega, esse ômega daqui. Né? Então, isso é um resumo realmente bem sucinto. Né? Agora, a gente vai ver que vários outros sistemas satisfazem exatamente essa mesma equação. A única diferença é que o ômega vai estar associado a outras grandezas físicas e também em algumas situações você, no lugar do x, dependendo do tempo, você vai ter alguma outra grandeza física dependendo do tempo. Ao invés de ter um deslocamento, você vai ter, não sei, um deslocamento angular, dependendo do tempo. Né? Mas como a equação tem exatamente a mesma forma, a solução também vai ter a mesma forma, só, como eu falei, o valor do ômega vai ser diferente. Né?
E o período também vai ter essa mesma forma geral, né? E a gente não vai precisar repetir todos esses argumentos que a gente viu agora. A gente pode usar direto esses resultados, né? Eu vou só falar, só para mostrar isso explicitamente, eu vou considerar só mais um exemplo e depois, na próxima aula, a gente vai ver vários outros sistemas. Tá? Mas vamos ver só mais um sistema que é o chamado pêndulo de torção. Então, esse pêndulo de torção, ele corresponde ao seguinte: imagina que esse dedo aqui seja uma corda e eu pendure nessa corda um objeto qualquer. Essa minha caneta é um objeto qualquer. E eu coloque isso numa posição em que esse sistema fique parado, né? A gente já viu que uma situação como essa é quando o sistema está em equilíbrio, né? Quando ele está parado, o sistema vai estar em equilíbrio. E a partir dessa configuração de equilíbrio, eu posso girar esse meu objeto de um ângulo, não sei, φ, torcendo esse fio, essa corda, né? Quando eu faço isso, você vai sentir que a corda quando a corda estiver torcida, ela vai estar fazendo uma força nesse meu objeto para fazer com que ele tenda, para que ele volte à posição original. Tanto é que quando realmente eu solto o meu objeto, o objeto vai tender a girar no sentido oposto, no sentido de tentar voltar à posição de equilíbrio, mas como ele vai ter velocidade, ele vai passar da posição de equilíbrio e ele vai ficar oscilando em torno dessa posição, né? Agora, como vocês sabem, quer dizer, como eu falei, eu giro esse meu objeto, a corda fica torcida, ele está parado, né? E aí, no momento que eu largo, ele inicialmente está parado e a corda faz ele começar a girar, quer dizer, a corda vai dar uma aceleração para esse meu objeto. E quando uma aceleração angular, né, porque ele vai começar a girar, né, da posição de repouso, e a gente viu que o que produz uma aceleração angular num corpo é um torque, né? O torque, mais precisamente a soma dos torques que atuam num corpo é que produz uma aceleração angular nesse corpo, né? Então, a gente pode concluir que a corda, quando faz esse corpo girar, a corda está fazendo um torque nesse meu objeto, né? E o que a gente observa são duas... Bom, primeiro deixa eu escrever isso que eu falei. Então, o meu sistema, digamos que isso aqui é o lugar onde eu penduro a minha corda, né? Então, essa é a corda e digamos que eu penduro nessa corda um halteres. Podia ser um objeto qualquer, né? Vamos colocar um halteres. Essa é a posição de equilíbrio, ok? Aí eu giro esse halteres de um ângulo φ. Então, isso que eu estou colocando em pontilhado seria a nova posição que eu rodei de φ. E nessa nova posição, o que a gente observa experimentalmente é que quanto maior for o ângulo que eu giro esse meu halteres, maior vai ser a força e o torque que a corda vai fazer nele, né? Se eu giro pouco e largo, o halteres vai voltar com uma aceleração pequena.
Se eu giro muito e largo, esse halteres vai voltar com uma aceleração maior, né? É claro, quando eu falo girar muito, eu não posso girar demais, porque senão eu posso até arrebentar a corda, né? Eu sempre estou considerando um deslocamento angular pequeno com relação à origem, à posição de equilíbrio. Mas, digamos, uma coisa que a gente nota é isso, que experimentalmente a gente observa que o torque que a corda faz no objeto é proporcional a quanto eu giro ou quando eu torço a corda, né? Então, eu tenho que o torque feito pela corda ele vai ter essa forma, ele vai ser proporcional ao ângulo que eu girei, vai ser proporcional a φ. Uma outra coisa que eu observo é a seguinte, eu posso ter várias cordas diferentes e eu faço um experimento com cada uma delas, né? Eu giro, primeiro com uma corda, eu faço uma torção de, não sei, de um ângulo π/3, né? Largo, vejo que o meu objeto volta de uma determinada maneira, com uma determinada aceleração. Aí faço com outra corda e observo uma aceleração diferente. Faço com uma terceira corda e observo uma nova aceleração. Quer dizer, para cada corda, a princípio, ela vai produzir uma aceleração diferente nesse meu objeto. Significa que o torque que ela está produzindo em cima desse meu objeto depende da corda, né? Então, eu vou colocar aqui um K, porque esse K é uma grandeza que depende da corda. Vão ter algumas cordas que para o mesmo φ vai produzir um torque maior ou menor, né? Então, esse K é o que a gente chama da constante de torção da corda. E, finalmente, outra coisa que a gente observa é o seguinte, como eu já falei antes, se eu giro esse meu objeto, por exemplo, no sentido anti-horário, a corda vai fazer um torque nele com uma aceleração no sentido oposto, no sentido horário, né? Então, e vice-versa, né? Então, se o φ está no sentido, digamos, positivo, o torque necessariamente vai ser negativo e vice-versa. Então, eu tenho um sinal relativo aqui entre o ângulo de deslocamento e o torque, né? Então, essa daqui que é a relação que a gente tem, do torque que a força, que a corda faz nesse meu objeto, né? Vocês veem que esse torque, ele tem uma forma que é semelhante à força que a mola faz num objeto, né? É só trocar lá o F pelo torque e o deslocamento linear pelo deslocamento angular. Mas ele é exatamente análogo à força que a gente viu agora há pouco, F igual a menos Kx, que a mola fez no bloco, né? Bom, agora esse é o torque que está atuando na corda. A gente pode usar aquela relação que a gente viu nas últimas aulas. A gente viu que a soma dos torques que atuam no objeto ela é igual ao momento de inércia multiplicado pela aceleração, né?
Bom, aqui a gente só tem esse torque da corda, né? Então nesse somatório dos torques eu só tenho esse torque menos K multiplicado por φ. E do outro lado, a gente viu que a aceleração, a gente pode escrever, a aceleração nada mais é do que a derivada segunda do deslocamento com relação ao tempo. Ok? Então a gente fica com essa equação. Agora a gente pode organizar um pouco mais essa equação. Eu posso passar o i aqui para baixo dividindo e passar esse termo para o outro lado, né? Então a gente fica com a derivada de φ, derivada segunda de φ com relação ao tempo. Quando eu passo para o outro lado, muda o sinal. Então vai ficar K sobre I multiplicando φ. Tudo isso igual a zero, né? E finalmente, essa equação eu posso reescrever para ficar parecido com a equação que a gente tinha escrito antes. Eu posso, no lugar desse K sobre I, essa combinação eu vou chamar de ômega quadrado para esse novo sistema. Bom, aqui deixa eu escrever isso aqui embaixo. Então, a gente chega nessa equação e vocês veem que essa equação daqui ela é exatamente igual ou parecida, né, com a equação que a gente tinha visto para o sistema massa-mola, né? Então, essa equação que a gente chega, note que a única diferença é o ômega agora é definido dessa maneira e comparando com a equação aqui de cima, ao invés de ter um x, eu tenho um φ. Mas a forma é idêntica, né? Só trocando x por φ. Então, se a equação é a mesma, trocando x por φ, a solução também vai ter que ser a mesma, trocando x por φ, né? Então, a gente vai ter que a solução, quer dizer, como o φ varia no tempo, nesse sistema, vai ser isso aqui. Aqui eu vou fazer só uma pequena diferença. Anteriormente eu tinha usado, para a fase inicial, eu tinha usado a letra φ, mas como eu já estou usando φ aqui, eu vou colocar aqui uma outra letra, né? Não importa que letra eu chame essa fase inicial, vou chamar de alfa. Tá? Só para ficar um pouco, só para não ter o φ dos dois lados da equação, né? Então, esse é a forma como do deslocamento angular desse meu objeto, né? Ele fica oscilando e todo o resto que eu falei antes vale aqui para esse caso, né? Você vai ter a interpretação que a gente tinha dito antes, né? Eu vou largar o meu objeto, quando eu largo ele, a corda vai fazer ele ficar oscilando em torno daquela posição de equilíbrio, e esse V, esse deslocamento angular, ele fica variando entre mais A e menos A, né? Aqui também, A é a amplitude do movimento, né? É o valor máximo em termos do módulo, né? Que o φ fica variando, ok? E, finalmente, a partir desse sistema, aqui também é um movimento periódico, né? E o período, a gente usa aquele resultado anterior, né? O período aqui vai ser 2π sobre ômega,
sendo que agora o ômega tem essa forma, né? Então, colocando aqui nessa equação, o período vai ser 2π multiplicado pelo inverso disso, né? Então, essa aqui que vai ser o movimento que a gente vai ter para esse sistema desse pêndulo de torção, né? Então, vocês veem que, bom, eu consegui pegar tudo isso de maneira bastante direta, né? Bom, o que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver vários outros sistemas e, mais uma vez, todos eles vão satisfazer uma equação desse tipo e a gente vai ter, consequentemente, esse tipo de comportamento, né, que é o movimento harmônico simples. Ok? Bom, então tá. Então eu vou ficar por aqui. Próxima aula a gente continua vendo mais exemplos desse movimento harmônico simples. Ok.